Vamos mudar de assunto agora. A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia contra 10 dirigentes da Transwolf. A empresa de ônibus é acusada pelo Ministério Público de integrar um esquema de lavagem de dinheiro do PCC. Em decisão publicada pelo juiz Guilherme Eduardo Martins Kellner, os acusados têm 30 dias para responder às acusações. Essa é uma ação decorrente daquela operação que a gente viu recentemente aqui em São Paulo, uma operação do GAECO, do Ministério Público de São Paulo, apoiado pela Polícia Militar, pelo GAT, inclusive, lá que é da Tropa de Elite de São Paulo. Que você foi também, ô Telhado, ou não? Eu fui do quarto de choque que o GAT faz parte. Que é ali do lado. No COI. Isso. Exato. E eles desmantelaram aí esse esquema envolvendo empresa de ônibus com contrato público, recebendo dinheiro da prefeitura para fazer o quê? Lavar dinheiro do crime organizado do PCC. E agora essas 10 pessoas aí, 10 diretores da empresa se tornam réus e vão responder à justiça. Telhado? Cara, eu espero que eles fiquem muito tempo na cadeia e respondam por todos os crimes. É um absurdo que essa história de máfia ainda no transporte, nos anos 2024, que estamos ainda permanece em São Paulo. Eu me lembro lá no final dos anos 90, a gente que é da periferia de São Paulo, tinha lá as lotações. Quem é da Brasilândia e da Zona Sul se lembra disso, os transportes clandestinos, as lotações vinham lá, pegavam no ponto de ônibus, enchia, tudo de maneira errada, mas era algo comum em São Paulo. Em algum momento a prefeitura regularizou esse transporte e acabou trazendo para dentro da prefeitura, infelizmente, muito bandido. Muita gente envolvida com facção criminosa, com crime organizado, que permanece e está provado aí por essa investigação do GAECO, aliás, bela investigação, junto com o apoio das polícias, da Secretaria de Segurança Pública, está provado o envolvimento de bandidos, criminosos, lavagem de dinheiro e contratos milionários. Precisa ir a fundo, precisa responsabilizar quem estiver envolvido. Maus policiais, maus políticos, empresários de fachada, funcionários da prefeitura, todos que tiverem envolvimento têm que ir para a cadeia e têm que pagar. É inadmissível isso em São Paulo ou em qualquer município do Brasil. Felipe Monteiro. Não, o que está acontecendo realmente com a organização criminosa, né, o PCC, o Comando Vermelho, é realmente inadmissível. Já foi a época em que os traficantes ficavam escondidos em becos, em favelas, com as armas na mão. Hoje em dia, o grau de sofisticação do crime organizado está muito complexo, não é? Então, para desvendar e desbaratinar o crime organizado, o poder público tem que agir de forma diferente. O tráfico, né, a organização criminosa, está agindo dessa forma, pegando o contrato público, pegando empresas, né, que não são de fachadas, esse é o problema, né? São empresas verdadeiras que contratam pessoas, que emitem nota fiscal, que prestam o serviço, tudo isso para lavar o dinheiro, né? Então, esse caso de São Paulo, né, é bom lembrar que ainda está no processo, né? Não dá para condenar esses diretores, né, da Transwolf, né? Eu que sou um garantista não farei isso, né? Mas os indícios estão aí para quem quiser ver, né? Não dá para admitir que no município de São Paulo a organização criminosa agia, né, prestando um serviço público. O município, o Tribunal de Contas, tem que aumentar a fiscalização nesses contratos de modo a evitar que essas pessoas possam prestar esse tipo de serviço. Porque o serviço que o usuário usa do transporte público, pagando a tarifa para ir para o seu trabalho, para levar sua filha para uma creche, para depois trabalhar, é utilizado parte dele para o tráfico de drogas. É inconcebível isso. Não tem nenhum sentido isso. Então, que bom que o Estado e o governo federal está pensando em formas mais bem estruturadas de acabar com o crime organizado. Porque da forma tradicional, a gente vai perder de goleada. Mano Ferreira. É isso, eu acho que é impressionante nessa história como fica evidente o quanto a gente tem que aperfeiçoar o processo de fiscalização e controle dos contratos públicos. Porque a gente está falando de uma empresa que recebia dinheiro público e lavava dinheiro ao mesmo tempo. Ora, para lavar dinheiro, o que é que a empresa faz? Superfatura seus contratos. Então, como é que a prefeitura está dando subsídio para uma empresa que, ao mesmo tempo, consegue superfaturar os seus números para lavar dinheiro? Quer dizer que, no mínimo, os controles
da prefeitura sobre o serviço que está sendo prestado estão muito mal feitos. E se estão mal feitos para essa empresa, das duas, uma. Ou estão mal feitos para todas, ou os funcionários da prefeitura estão fazendo vista grossa de forma deliberada para essa. Ou seja, ou é corrupção ou é incompetência profunda. Nos dois casos, a gente precisa melhorar e aperfeiçoar o processo de acompanhamento desse serviço de auditoria dos contratos. Ô Telhada, isso aí cola numa notícia de ontem, porque ontem o Supremo Tribunal Federal começou a julgar a possibilidade ou não do Ministério Público fazer investigações. Nós tivemos já um voto inicial do ministro Fachin, acompanhado pelo ministro Gilmar Mendes, dizendo que sim, pode ter investigação pelo Ministério Público, desde que o juiz ou o judiciário seja comunicado. Isso, claro, já foi debatido algumas vezes, nós já tivemos outras decisões nesse sentido pelo próprio STF, mas agora a discussão é para colocar uma pá de cal sobre o assunto, para definir a questão, se o Ministério Público pode ou não fazer as investigações. E tem a ver com essa notícia da Transwolf, porque aqui em São Paulo, esses diretores foram investigados pelo Ministério Público e não pela Polícia Judiciária, não pela Polícia Civil. Como é que você vê essa possibilidade? Você acha que o Ministério Público tem que ter essa condição de investigar? Eu acho que sim. Na verdade, a experiência que eu tive enquanto na ativa da Polícia Militar junto a operações com o GAECO foram sempre muito positivas. Na época, o GAECO fazia muita investigação contra armas e drogas no crime organizado. Então a gente estourou muito paiol, muita apreensão, que a gente chamava de milhar, que eram casas na Zona Leste de São Paulo que guardavam R$1 milhão em cofres escondidos, quebrar parede, quebrar chão e achar bunker. Achamos muita arma e droga desse sentido. E agora o GAECO voltou o seu trabalho, e lá tem policiais civis, tem policiais militares, voltou para essa parte de crimes financeiros, lavagem de dinheiro, também envolvendo organizações criminosas. Eu acho positivo porque a sociedade ganha muito. E tendo um entendimento em Brasília, não pode ser acusado por qualquer outra instituição de usurpação da função. Então, o Ministério Público, eu acho que nesses casos pode sim investigar. Até o negócio para você provocar o palumbo, ô PP. E aí, tem usurpação de função do Ministério Público com a Polícia Civil também, nesse caso? Eu sou contra o Ministério Público investigar. Você é contra? Eu sou contra. Mas é a favor da polícia? Da polícia é a favor. Da Polícia Militar. Defensor da polícia. Tá certo. Falo pra você, o verdadeiro defensor da polícia aqui nesse programa é o Palumba nele, Telhado. É por isso que você vai ser comandante da rota, né, o PP? Eu sempre defendo a advocacia, o Cobinha. Sim. Assim, sempre defendo a advocacia. Se o Ministério Público pode investigar, então que dê o jeito de investigar os advogados também. Eita! Então, não tem como, né? Quem tem que fazer investigação é a polícia e acabou, né? O Ministério Público pode pedir diligências, pode requerer que a polícia faça novas investigações. Agora, ele mesmo conduzir a investigação, no meu modo de ver, não faz nenhum sentido, né? E até viola o princípio da ampla defesa e do contraditório. Porque o princípio da ampla defesa e do contraditório significa, em última análise, equiparação das armas. Então, se o Ministério Público, que está conduzindo a acusação, tem um poder muito maior do que a advocacia, isso não tem sentido. Agora, por essa tese, esses 10 diretores da Transwolf aí poderiam pegar a mala e ir para casa e anular o processo. A Lava Jato também, né? Lava Jato também. Não, e no mínimo precisa ter uma integração entre as forças do Estado de fiscalização e controle, né? Mas você sabe, para a gente fechar esse assunto, que o detalhe maior, eu acho que dessa decisão de ontem, que começou a ser votado ontem, já tem votos do ministro Fachin e do ministro Gilmar Mendes, é que pode, desde que o juiz seja comunicado. Ou seja, vai acabar esse negócio do Ministério Público a portas fechadas, investigando do jeito que quer, sem uma autorização judicial, mano. Isso é um ponto importante para a garantia dos direitos individuais, né? De fato, o Estado, porque o Ministério Público também é Estado, né? O Estado não pode sair investigando pelo simples desejo de um agente público, né? É preciso ter os mecanismos de pesos e contrapesos, né? Os controles internos do Estado para equilibrar as forças e fazer com que, nesse processo, o interesse público seja respeitado e não eventual interesse privado de um agente público. Então, esse equilíbrio é importante.